Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia aqui sobre o Viveiros, que teve uma partida complicada ontem, né? Vamos ser sinceros. Apesar do gol marcado, a gente fala de um Viveiros que perde dos pênaltis, perde outras oportunidades, e aí, lembrando do jogo do Beira-Rio, onde o Viveiros também perde oportunidades preciosas ali pro Furacão, o torcedor do Atlético já começa a perguntar: o que que tá rolando? O que que tá acontecendo aí contigo, meu camarada? E assim, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa ter calma com o Viveiros. Eu não considero nem que o Viveiros esteja num momento difícil. Eu acho que a gente precisa ter calma com o jogador. Acho que a cobrança em cima do Viveiros por efetividade, ela é justa desde a temporada passada. A gente lembra muito dos gols, mas tiveram gols perdidos importantes, como um gol perdido na cara do goleiro contra o Goiás, que poderia ser totalmente decisivo. Mas pra mim, contra o Internacional, o Viveiros foi bem, perdeu duas chances, foi bem. E contra o time do Foz do Iguaçu, talvez tenha feito seu melhor jogo na Arena da Baixada. É importante entender que esses gols, em alguns momentos, podem fazer falta. E digo mais: se continuar perdendo dois gols por jogo, dois gols por jogo, dois gols por jogo, esses gols vão fazer falta. Mas não tenho como dizer que é um começo de temporada péssimo do Viveiros. Em participação de jogo, em nível de atuação, em até perigo constante que ele leva pro gol adversário, acho que vem sendo um início de temporada positivo. Falta efetividade, mas vem sendo início de temporada positivo, beleza? Então chega mais, vamos dar uma olhada nesses principais lances e a gente vai analisar, beleza? Primeira bola, tá, do jogo. Vou botar aqui no inicinho. Viveiros pega a bola, percebe o posicionamento corporal complicado aqui do nosso zagueirão, acelera pro Chiquete. Então você já tem o primeiro lance ali do Viveiros sendo importante, servindo um companheiro. Quase saiu o primeiro gol do Atlético no jogo. Bola do Zapelli de fora pra dentro. Viveiros ganha a disputa do zagueirão. E o que que acontece? Finalização perigosa. E a gente sempre comenta, o Viveiros vai ter dificuldade quando o Atlético jogar contra times onde ele não consegue correr, porque essa disputa com o zagueiro sempre é um problema pro Viveiros. O Viveiros mostrou ali que tem capacidade de fazer esse lance acontecer. Ganha a disputa do zagueiro e vai bem na finalização ali. Uma finalização que poderia ter entrado, poderia não ter entrado. Esse lance aqui pra mim, ele bate o pênalti bem. Aí você vai me falar: pô, Thiago, pênalti bom é o que entra. E eu concordo com você. Mas vamos rever o pênalti aqui? Cara, o goleiro tá vendidaço. O goleiro tá vendidaço. Ele desloca bem o goleiro. Ele desloca bem o goleiro. Aí a bola sobra pro Chiquete. E aí, pra mim, é o primeiro grande gol perdido. Aí o movimento corporal completamente errado. Aí a ação técnica completamente errada. Então não adianta eu chegar aqui com vocês e falar: não, tá tudo certo, o Viveiros fez tudo de positivo. Não necessariamente. Errou também. Errou também. Aí entra a questão da falta de efetividade. Mais um lance, lançamento do Zapelli. Aquele primeiro que a gente viu já tinha sido o lançamento do Zapelli. Viveiros consegue proteger a bola do zagueiro, usa a velocidade e agilidade para entrar em condição de finalizar, obriga o goleiro a fazer uma boa defesa. Mais um lance interessante de um jogador que a gente sabe que tem dificuldade de jogar contra blocos baixos. Saída rápida do Atlético por Tija, jogadaça do Chiquete, encontra o Mendonça, e aí é o Mendonça característico, né? A gente tá falando muitas vezes de um Mendonça que tá numa condição ali, não necessariamente de ser o perfil que ele é, do rompedor, do ataque ao espaço, do jogador que tem essa capacidade de tá sempre disputando a corrida com o zagueiro, e quando ele consegue ser esse cara, ele vai lá e crava. Contra o Inter, talvez tenha faltado, mas quando ele foi Viveiros, ele foi lá e cravou. Aí nesse lance aqui também é interessante, sofre o pênalti, consegue proteger bem a bola, sofre o pênalti. E aí pra mim tá sacanagem também, tá? Esse lance pra mim, ó, eu tenho uma dúvida se o goleiro, o goleiro tava com o pé na linha. Mas pra mim dar pulinho depois de ter perdido um pênalti, pra mim é sacanagem. Então assim,
Volto a dizer, a cobrança é extremamente justa, mas a gente tem que entender também que apesar do grande desempenho do Viveiros com a camisa do Atlético na segunda divisão, o Viveiros nunca ficou marcado por ser um grande artilheiro, um cara acima do bem e do mal na capacidade de finalizar. Nunca foi essa a característica e o perfil do Viveiros. O Viveiros sempre foi um cara que gerou muito jogo, e isso ele não deixa de gerar. E sempre foi um cara que perdeu muito gol. Então, assim, por isso que é importante a gente ter um Chiquete no time, por isso que é importante a gente ter um Julimar no time, pra gente não depender 100% do Viveiros. São jogadores que também têm um alto índice de participação em gol. São jogadores que também se sentem muito confortáveis nessa busca por estar finalizando, por estar gerando uma assistência, por estar criando uma situação. Então o Viveiros ele é muito importante, volto a dizer, para gerar esse volume, para dar essa dinâmica, mas o entorno do Viveiros também precisa ajudar e potencializar ele ao ponto dele não ser a única alternativa ofensiva do Atlético, como ontem não foi. Se a gente está falando de um 5-0 que o nosso centroavante perde 2 pênaltis, a gente poderia, e outras chances, a gente poderia estar falando até de um Atlético se aproximando de um 10-0. Mas que bom que a gente tem o Julimar que entra e faz gol, poderia ter feito outro. Que bom que a gente tem o Chiquete, que bom que a gente tem o Mendonça, que bom que a gente tem o Zapelli, que bom que a gente tem o Esquivel. Eu sempre falo pra vocês, o Atlético não tem uma individualidade técnica acima do bem e do mal. O Atlético não tem um jogador que o jogo do Atlético passa exclusivamente sobre ele. Não tem, velho. Não tem. Então, um não tá num bom dia, outro vai ter que ser recompensado por ele. Outro não tá no bom dia, outro vai ter que ser recompensado pelo outro. E a gente vai preenchendo as lacuninhas ali. E a gente vai permitindo que as lacuninhas elas se encaixem. O que não dá, na minha visão, pelo menos, é pra, o Viveiros não funcionou, nada funciona. Que aí seria uma situação péssima pro Atlético. Que aí seria uma situação extremamente desgastante pro Atlético. O Viveiros não funcionou? Ótimo, temos outros nomes. E se o Viveiros não começar a não funcionar nada em momento nenhum, aí surge a necessidade maior do que nunca do Atlético ir atrás de um jogador para dividir essa responsabilidade, e acho que o Atlético não tem ainda no elenco um atacante para dividir essa responsabilidade com o Kevin Viveiros. O Kevin Viveiros hoje é o principal e talvez o único nome que o Atlético possa contar na centroavância da equipe. O que pode ser muito perigoso. O que pode ser muito perigoso, então fica um alerta. Vem logo, Everaldo, vem logo, pelo amor de Deus. E a torcida que critica o Everaldo, eu aconselho vocês reavaliarem, porque acho que o Everaldo tem muita coisa legal que pode agregar no jogo do Atlético. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis e ó, calma com o Viveiros. Stay calm, stay calm.